Olá, boa noite. Eu sou a Gilvândia Moreira, presidenta do sindicato, e nós estamos começando aqui mais um Momento Bancário em Debate. Esse é um programa que a gente fez aqui no sindicato, com transmissão ao vivo pela internet. A gente tem 138 mil bancários na nossa base, sendo que na cidade de São Paulo, tem em torno aí de 110 mil bancários. E sabe que a cidade de São Paulo tem vários problemas, inclusive de mobilidade. E como é que o sindicato ia criar uma forma de chegar nos locais de trabalho? Chegar nas casas das pessoas, nos locais de trabalho para quem está trabalhando à noite. A gente criou aí um programa ao vivo de debate em que as pessoas podem mandar perguntas para o sindicato, em que eu, enquanto presidenta do sindicato, estou aqui sempre com algum convidado fazendo debate. Bom, hoje a gente está aqui no auditório azul do sindicato, tem plenário. Normalmente esse programa não tem plenário, é só com os internautas, mas hoje a gente está aqui também com um plenário fazendo debate, porque nós temos um convidado especial. Nosso convidado hoje, como já foi anunciado na nossa folha bancária, todos foram convidados a assistir esse debate, é o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. Ele esteve aqui no sindicato no ano passado, nós queríamos ter feito esse debate antes, então estamos tendo a oportunidade de fazê-lo hoje. Boa noite, ministro. Boa noite, presidenta. Muito obrigada pela presença, é um grande prazer, uma satisfação recebê-lo aqui. Bom, Fernando Haddad, né? Quem é o Fernando Haddad? Além de ex-ministro da Educação, também formado em Direito pela Universidade de São Francisco, mestre em Economia e doutor em Filosofia. Estudou bastante, hein, ministro? A primeira pergunta, e para a gente começar aqui o debate, primeiro eu queria dizer um pouco das regras, né, do debate, até porque a gente tem em plenário e a gente sempre combina como é que vai ser a participação. Nós vamos falar, inicialmente, sobre um balanço, né, das políticas da educação, enquanto ele esteve à frente do Ministério, 6 anos e meio à frente do Ministério da Educação, esteve no governo Dilma, no governo Lula, no governo Dilma, e a gente vai abrir para perguntas do plenário. E as pessoas têm que preparar, porque a gente tem também alguns convidados especiais. Essa televisão que está aqui, alguns convidados gravaram perguntas. A gente vai expor essas perguntas, pedir que o ministro responda, né, dialogue aí com... são convidados também importantes, né? A gente aqui no sindicato tem uma tradição de dialogar com blogueiros, a gente tem a tradição de dialogar com outros sindicatos, né? Então, a gente tem pergunta dos municipais, pergunta de blogueiros, de jornalistas, e tem pergunta também de um convidado especial, que é o padre Júlio Lancelotti, que é uma pessoa muito atuante aqui na cidade de São Paulo, muito preocupada com a população, e também quer ouvir aí a sua opinião a respeito de temas importantes. Bom, a primeira pergunta qual que é o balanço que você faz aí dos avanços que a gente teve na educação enquanto você esteve à frente do Ministério da Educação? Bom, inicialmente, boa noite a todos, os que nos acompanham pela internet, os presentes. É uma satisfação voltar ao Sindicato dos Bancários. Falar de educação no governo Lula e no governo Dilma é motivo de muita satisfação, porque nunca se investiu tanto em educação quanto nesse período, e é curioso notar que, historicamente, os governos investem pouco em educação, porque é um investimento que tem uma taxa de retorno elevada, mas de médio e longo prazo. Então, apesar da taxa de retorno desse investimento ser muito alta, como você não colhe no seu mandato os frutos do investimento, você acaba diferindo esse investimento, jogando para frente, empurrando com a barriga. E isso tem sido assim, geração após geração, governante após governante, mas eu tenho a honra de ter servido a um presidente que, no meu curto para o tempo histórico, né, eu sou o 3º ministro em longevidade no Ministério da Educação. Eu fiquei 6 anos e meio à frente do MEC, mas, nesse curto espaço de tempo, 6 anos e meio, o orçamento do MEC praticamente quadruplicou. Então, quadruplicou num período curto em termos orçamentários, né? E isso permitiu ao Ministério da Educação atuar como nunca atuou
em virtude da priorização que o governo federal deu ao tema da educação. Algumas pessoas gostam de lembrar o governo Lula pelos programas de transferência de renda, né, em especial o Bolsa Família. Pois o Ministério da Educação ele aumentou 3 Bolsas Famílias integrais para além do nosso orçamento original. Ou seja, se jogou muita luz sobre o Bolsa Família, que é um programa importantíssimo do governo federal, resgatou a dignidade de muitas famílias que não conseguiam manter seus filhos na escola, mas, independentemente do Bolsa Família, o equivalente a 3 vezes o orçamento do Bolsa Família foi acrescentado ao orçamento do Ministério da Educação. E esse aporte de recursos, ele se deu numa conjuntura muito específica, muito favorável, que é uma concepção de educação diferente da precedente. O mais recurso não significou mais do mesmo, significou uma transformação na forma como a educação foi tratada. Se eu pudesse resumir numa frase qual é essa visão, eu diria que é a visão sistêmica da educação. Pela primeira vez na história da educação, e os livros hão de registrar essa mudança, a educação passou a ser vista da creche até a pós-graduação, sem queimar etapas. Todos os níveis, etapas, modalidades de ensino foram contemplados com mais recursos. Então, nós temos programa para ampliar a rede física de creche e pré-escola e melhorar a qualidade, e assim vale para o fundamental, para o médio, para a universidade, para a pós-graduação e até agora as bolsas no exterior, que é um programa caro à presidenta Dilma. Então, se nós observarmos o que aconteceu em cada uma dessas etapas, nós vamos ver que nós fizemos mais do que qualquer gestor do passado, em termos de aporte de recursos adicionais. O MEC, por exemplo, nunca havia construído uma única creche no território nacional. Nós temos um programa de creches. O MEC nunca repassou recursos para ampliação da rede física de escolas técnicas. Chegamos a aprovar uma lei proibindo a expansão da rede federal de educação profissional. Uma lei federal proibindo a própria rede de se expandir. O Brasil precisando de técnicos e, em 98, se eu não estou enganado, o Congresso, por iniciativa do Executivo, aprova uma lei dizendo que a rede federal de educação profissional tinha que permanecer do tamanho que estava, não poderia se expandir. Nós tivemos que revogar essa lei, foram 18 meses para revogar essa lei, e construímos 1,5 vezes o que foi construído por todos os antecessores do presidente Lula. Todos os presidentes, de Nilo Peçanha a Fernando Henrique Cardoso, entregaram 140 escolas técnicas federais à população. O Lula, sozinho, construiu 214 escolas técnicas. 1,5 vezes em 8 anos, o que levou quase um século para ser construído. Então, a questão das universidades. Nós dobramos as vagas nas universidades federais. Dobramos o número de doutores e mestres formados ao ano. Criamos um programa de bolsas para o exterior. Vamos tentar atingir até 2015 100 mil jovens brasileiros que vão para o exterior e vão voltar com conhecimento de ponta para atualizar a nossa matriz científica, tanto do ponto de vista acadêmico quanto profissional. Eu vou chamá-lo de ministro, porque eu me acostumei tanto a chamá-lo de ministro e, e vou continuar chamando assim durante a nossa conversa, tudo bem? Vamos lá. Quando a gente pensa nas mudanças da educação, você está falando de dados interessantes, eu acho que até menos que não tão divulgados, não tão comentados, falados. Aliás, a imprensa, no geral, não divulgou, né, quase nada dos feitos das realizações do governo Lula. As pessoas falam muito no ProUni. O que significou isso? De inclusão, de jovens, né, de pessoas na universidade, pessoas que não teriam acesso, porque acho que é uma coisa que
por mais que tentasse esconder, isso foi uma coisa muito forte e que fica para todo mundo. Fala no Ministério da Educação, fala na educação no Brasil, fala, né, no balanço do governo Lula e agora também continuidade do governo Dilma, pensa muito no ProUni. É verdade. O ProUni, ele nem entra na conta do orçamento do MEC, porque é um programa extra-orçamentário. Ele não consome recursos do Ministério da Educação, porque é uma troca de tributos por bolsa. Então, não entra na conta orçamentária. Mas foi fantástico para fazer essa Foi fantástico inclusão, porque nós né? concedemos mais de 1 milhão de bolsas. Mais de 100 mil na cidade de São Paulo. 1 milhão de brasileiros egressos de escola pública que não teriam a menor condição de pagar uma universidade particular. Não teriam condição. E nós, então, transformamos os tributos que eram pagos, e muitos que não eram pagos e foram regulamentados, transformamos em bolsas de estudo, proporcional ao número de matrículas pagantes. Então, se você tem 10 alunos pagantes de medicina, você tem que ter um bolsista. Se você tem 100 de direito, você tem que ter 10 bolsas de direito, e assim por diante. E por turno, para evitar também manobras, né, manobra da instituição para evitar que o trabalhador pudesse fazer o seu curso superior. Então, são mais de 1 milhão de bolsas concedidas, já temos mais de 200 mil formados pelo programa, diplomados pelo ProUni, em todas as áreas do conhecimento. Um dos dias mais bonitos que eu vi foi uma solenidade com o presidente Lula com os bolsistas, os primeiros 400 formandos de medicina. 200 compareceram, foram a Brasília, e o presidente fez questão de tirar a foto com cada um, individualmente, para que eles levassem a memória daquele dia. Ali, negros, pobres, brancos, pobres, médicos, em geral, o primeiro diploma, né, da família, um médico que ia atender a comunidade. Então, uma mudança muito substancial. Olha só o que aconteceu, por exemplo, em São Paulo. São Paulo, de vaga pública, nós só tínhamos a Universidade de São Paulo, praticamente, porque a Escola Paulista de Medicina era muito pequena, aqui, né, na Vila Clementino. Muito pequena a Escola Paulista de Medicina. O que nós fizemos? Como não tem terreno em São Paulo livre para construção de campos universitários, nós negociamos com os prefeitos do entorno, em Santos, Diadema, São Bernardo, Santo André, Osasco, Guarulhos, a concessão de terrenos para instalar universidades federais. Todas essas cidades têm um campus universitário instalado já, né? Mauá vai receber. Nós estamos tentando um acordo com a Prefeitura de São Paulo para instalar a Unifesp na Zona Leste, né? E, como essas cidades, outras 126 cidades brasileiras receberam um campus universitário. O que aconteceu? Dobramos as vagas nas federais, de aproximadamente 148 mil ingressantes por ano para 302 mil ingressantes por ano. Mais de um terço dessas vagas, quase metade dessas vagas, já estão disponíveis no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado das Federais. 108 mil vagas no primeiro semestre, chegaremos aí a 40 mil, 150 mil vagas das 300 mil, pela seleção unificada. O ProUni oferece outras 300 mil bolsas de estudo, 200 mil no primeiro semestre e 100 mil no segundo semestre. Tudo somado, nós estamos falando de 450 mil oportunidades. 150 mil nas federais, 300 mil pelo ProUni. Acesso exclusivo pelo Enem. Você faz a prova no final de semana e, com o seu boletim, de acordo com a sua nota, com a sua pontuação, aquele paulistano que tinha 10 mil vagas à sua disposição, 75% das quais destinada a aluno de escola particular, hoje ele tem o Brasil inteiro para escolher onde estudar, fazendo uma prova perto da sua residência. Então, a mudança nas oportunidades é gigantesca. Para não falar do financiamento estudantil, já que eu estou aqui no Sindicato dos Bancários, vou falar de financiamento também. Nós mudamos inteiramente o financiamento estudantil. Reduzimos o juro de 9% para 3,4%, portanto, é um juro negativo. Dilatamos o prazo de amortização
criamos um período de carência que não existia. Hoje você pode pagar em até 20 anos, dependendo do seu curso, há uma taxa de juros abaixo da inflação, portanto, negativa, e tem uma particularidade. Se você se formar professor ou médico e atuar na escola pública ou nas áreas prioritárias do SUS, o financiamento é convertido em bolsa. Você não precisa pagar pelo financiamento. A cada mês, você tem a sua dívida abatida em 1%. Em um pouco mais de 8 anos, você, sem despender um centavo, tem essa dívida liquidada. Para quê? Para não faltar professor e não faltar médico na escola pública e nas regiões prioritárias do SUS. Bom, somando tudo, nós praticamente dobramos o número de universitários no Brasil. Estamos aí, o último censo somou 6,5 milhões de universitários, entre graduação e pós-graduação. No começo da década, nós tínhamos em torno de 3 milhões. Então, foi um passo, eu diria, foi uma década da educação superior realmente incrível, e é difícil até repetir o feito nessa década, dobrar de novo até 2020. Mas, se nós chegarmos a 10 milhões de matrículas, eu diria que nós cumpriremos a meta do Plano Nacional de Educação no que diz respeito ao acesso à educação superior. E, na profissional, nós fizemos exatamente a mesma coisa. A expansão da educação profissional no Brasil vai ser gigantesca, porque nós ampliamos a rede federal, fortalecemos o Sistema S, SENAC e SENAI, que agora são obrigados a oferecer cursos gratuitos, porque não eram, e fortalecemos as redes estaduais, por meio de um programa chamado Brasil Profissionalizado. Então, também a educação profissional está avançando muito. Nós mais do que dobramos as matrículas na educação profissional, e isso tem um impacto incrível na produção. As pessoas, às vezes, se contradizem. Muitas vezes você ouve falar, não, tem apagão de mão de obra no Brasil, né? Mas, graças a esse trabalho, se tivesse tido o apagão de mão de obra, os salários dos profissionais de nível superior teriam explodido. E isso não aconteceu. Não aconteceu porque nós triplicamos, em uma década, o número de formados em cursos universitários e mais do que duplicamos o número de formados em cursos técnicos. Mas falando dos professores... Se não tivéssemos feito isso, aí sim a economia teria se paralisando. Falando também dos professores, tem a criação do piso nacional da categoria, né, dos professores, que, aliás, eles estão organizados agora e fazendo todo um movimento para defender a implementação do piso pelos governos dos estados, né? Então, tem toda uma articulação agora para fazer a defesa desse piso. Mas, antes de você falar disso, eu queria só registrar aqui algumas presenças. Primeiro, dizer que esse debate também está sendo transmitido pela Rede Brasil Atual, tem um link lá no site, no portal da Rede Brasil Atual, e registrar a presença aqui do vereador Chico Macena, né? A presença da companheira Glória Abdu, que é presidente da Associação dos Bancários Aposentados, aqui de São Paulo, né, do Estado de São Paulo, do companheiro Roberto, que é dirigente da executiva da FETEC São Paulo, que é a nossa federação, e também o companheiro Sérgio Takemoto, que é presidente da Associação dos Bancários da Caixa Econômica Federal, a APSEF São Paulo. Quer dizer que vocês podem mandar as perguntas, o pessoal que está aqui no plenário está passando o papelzinho e pode fazer suas perguntas, e também os internautas podem mandar suas perguntas. Aí no site do sindicato tem como que você pode fazê-lo, que a gente, durante essa conversa, vai registrando, vai fazendo as perguntas. Só para você falar do piso, e aí eu queria entrar num outro assunto, que é uma outra experiência que tua antes do Ministério da Educação. Bom, o piso é uma conquista muito importante da categoria dos professores, uma reivindicação histórica. Chegou a ser assinado um acordo no Palácio do Planalto em 1994, acordo que foi descumprido, e o presidente Lula resgata esse acordo. Nós mudamos a Constituição, porque, sem isso, qualquer lei seria inconstitucional, seria considerada inconstitucional. E, quando as pessoas falam, mas nem todo mundo cumpre o piso,
nós temos que levar em conta o seguinte: quando o Getúlio Vargas criou o salário mínimo, também, por muito tempo, a maioria das pessoas não observava a lei. Então, mas sem aquela lei, nós não teríamos hoje as garantias trabalhistas que temos. Ou seja, é um processo, né, que governadores e prefeitos vão ter que, né, se habituar a cumprir, e isso está avançando, né? A cada reajuste, você tem que fazer um trabalho, né, de sensibilização para reestruturação da carreira e cumprimento da lei, e isso tem acontecido no Brasil. O salário do professor começa a melhorar, e a primeira providência que tem que ser tomada para atrair jovens talentos para a carreira do magistério. Sem isso, né, depreciando o salário inicial, você não atrai talentos para a carreira do magistério. Então, nós tomamos essa decisão, nós sabemos o quanto ela é difícil de implantar, porque a implementação dela exige esforço fiscal, todo mundo tem que fazer um esforço adicional para remunerar condignamente o professor, mas sem o professor não há profissão. O professor é a base de toda a profissão. Então, se essa categoria não for valorizada, nós não temos futuro, porque as demais profissões dependem dessa. Então, é uma medida correta, e o acordo foi o seguinte: se vocês multiplicarem por 10 o aporte de recursos da União ao Fundeb, nós aceitamos o piso, e nós estamos cumprindo a nossa parte. Nós multiplicamos por 10 o que a União aportava no antigo Fundef. A União aportava em torno de 1 bilhão, nós estamos aportando 10 bilhões, justamente para que não haja desculpa de falta de recurso para pagamento do piso. Alguns estados têm um problema, não é com o piso, é com a carreira. Também Aí é uma outra questão, porque a gradação de promoção é tão elevada que, quando o piso sobe, impacta em efeito dominó toda a carreira. Então, não é o piso o problema, mas é a necessidade de reestruturar a carreira à luz do piso, coisa que não era pensada no passado. Agora, os estados pobres, esses estão recebendo aporte da União para que possam honrar a lei federal. Muito bem. Os professores estão lutando para que essa lei seja cumprida por todos os estados e municípios, e eu acho que é isso mesmo, e a gente tem que dar todo o apoio à luta aí dessa categoria que é tão importante para o nosso país. Bom, mas, como eu falei, o Fernando Haddad, antes de ser ministro da Educação, ele teve uma experiência aqui, por exemplo, uma atuação aqui no governo do município de São Paulo, o governo da Marta. E hoje é pré-candidato à prefeitura, às eleições para a prefeitura de São Paulo. E eu queria já entrar nessa discussão, assim, porque a gente também, nossa categoria é muito grande aqui na cidade de São Paulo. A gente tem um conjunto de preocupações que afetam a qualidade de vida dos trabalhadores, de problemas da cidade que afetam a qualidade de vida do trabalhador. E a gente também tem um olhar aqui no centro, atuação forte aqui na cidade, aqui no centro em especial. E eu queria passar aqui nós convidamos o padre Júlio Lancelotti a te fazer uma pergunta. Nós tivemos filmando a situação aqui do centro de São Paulo, tem piorado cada vez mais, né? Hoje tem um grande número de pessoas dormindo, né, morando aqui nas ruas do centro de São Paulo. Isso foi se agravando, e a olhos nus você percebe o agravamento desse problema, né? Em especial quando se fecham os albergues, quando a Prefeitura de São Paulo fecha os albergues, não dá alternativa para essas pessoas. Então, tem um conjunto de temas importantes para a gente conversar um pouco aqui nesse momento. Eu queria passar a pergunta do padre Júlio Lancelotti. Boa noite a todos que estão acompanhando esse debate com o pré-candidato Fernando Haddad, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, aos internautas, a todos que nos acompanham. Eu pergunto a você, pré-candidato Fernando Haddad, como você pretende defender a cidadania da população em situação de rua? Como garantir a estas pessoas acesso aos serviços públicos? Como que você pretende articular uma política pública que não seja só de assistência social, mas que envolva também a questão da educação,
principalmente a questão da saúde, do trabalho, da moradia, em relação a essas pessoas em situação de rua. Qual é o espaço que um morador de rua vai ter num eventual governo teu? Muito bem, está aí, agradecer a participação do padre Júlio Lancelotti, que é uma pessoa que tem uma militância, uma militância grande nesse tema, que coloca a pauta dessa população aí em espaços importantes para os governantes, e a gente não podia deixar de falar nisso, porque a gente vê aqui no sindicato, na porta do sindicato, inclusive tem um senhor, um cadeirante, que dorme nas ruas, e é realmente degradante para o ser humano, e nós não podemos ficar vendo isso sem tomar partido, sem buscar solução, sem nos posicionarmos. Queria te ouvir agora sobre isso. Bom, basicamente, o que parece ter sido a política, né, do município nesse período foi fechar, como você mencionou, albergues no centro de São Paulo e abri-los distantes do centro de São Paulo, imaginando que a população de rua vai se deslocar para a periferia e voltar para o centro, onde a economia, né, gira e mantém o sustento dessa população. A população de rua, ela justamente está no centro em busca de uma atividade econômica. Então, quando você desloca a vaga do albergue para um bairro 10, 15, 20 quilômetros de distância do centro, imaginando que ela vai abrir mão de permanecer, né, pernoitar no centro em busca de uma cama, né, de um abrigo, ela não fará isso. Ela vai preferir permanecer aqui, acordar aqui, né, e iniciar a sua atividade, que é o que mantém a pouca renda que essa população desfruta. Isso que está acontecendo hoje na cidade de São Paulo. Então, é falta de compreensão do que leva uma pessoa a morar na rua, né? Tem muitos casos, há censo e estudos a respeito disso, mas a falta de atenção a esses estudos que já foram feitos é que leva a uma decisão equivocada como essa. Então, você precisa repensar essa questão, né? Nós tínhamos projetos importantes que estavam em desenvolvimento de como abrigar essas pessoas de maneira a não degradar o centro, muito pelo contrário, mas também tratá-los com a dignidade que qualquer cidadão merece, né, por parte do poder público, e tentar compor uma política pública que desse condições dessas pessoas permanecerem no centro, mas não na condição atual. O projeto Buracéia, que eu acompanhei na gestão da Marta, era um caso exemplar que podia ter sido desenvolvido e precisa, inclusive, ser atualizado, mas era um projeto de grande generosidade e que melhorava as condições, inclusive, do centro da cidade, né? Isso foi abandonado, essa perspectiva mais generosa, humanitária, essa perspectiva foi abandonada, e o que se tentou foi expulsar o morador, entendendo que ele migraria de uma região para outra da cidade pela oferta de vagas em albergue. Não é assim que funciona. Na verdade, foi falta de se debruçar sobre o assunto com os especialistas, com os assistentes sociais, para compreender a dinâmica dessa população e poder, sem comodismo, sabendo que tem que ter uma intervenção pública e que o resgate do entorno, do centro e da dignidade dessas pessoas são projetos que têm que ser conciliados, né? Essa falta de visão é que gerou um aumento da população de rua no centro, e não uma diminuição. Inclusive, então, tem uma pergunta aqui, desculpa interromper, porque tem a ver com esse tema que está sendo abordado, né? O José Aguiar, da Ação Ética e Cidadania. E aí ele fala o seguinte: senhor Fernando Haddad, se eleito, gostaria de saber se irá rever a situação de moradias e movimentos que vêm
crescendo dia a dia na cidade e os muitos prédios abandonados na região central de São Paulo, inclusive o presidente Lula assinou convênios para que esses prédios fossem se transformassem em moradias para essa população. Isso fez, inclusive, na quadra dos bancários, mas tinha a ver com o PAC da moradia. Tem informação de que dinheiro que veio para o município de São Paulo foi devolvido, não foi utilizado, foi devolvido pelo CASAB, infelizmente, em vez de ser aplicado nessas políticas, né? E aí ele fala o seguinte: muitos coordenadores usam pessoas humildes como cobaias na linha de frente dos enfrentamentos, né? Olha, sobre a questão da política habitacional, basta fazer o levantamento da série histórica de produção de moradias na cidade, né, que é uma preocupação que poucas pessoas têm. Às vezes os próprios veículos não cobrem. Mas, se você fizer uma série histórica do número de moradias produzidas no último período, nos últimos 7 anos, você vai verificar que foi um dos períodos em que menos se produziu moradia. Apesar do Minha Casa Minha Vida, apesar do crédito abundante, apesar dos recursos orçamentários terem crescido, não se produz moradia em São Paulo. Segundo fontes oficiais, que até pedi para confirmar, nós estamos aí em torno de 7.000 moradias produzidas nos últimos 7 anos. Se vocês levarem em consideração que nós temos provavelmente o dobro disso, e chegaremos talvez até 20.000 famílias recebendo Bolsa Aluguel, dá para perceber o descasamento, o descalabro da situação. Nós temos cada vez mais famílias no Bolsa Aluguel, mas não temos onde acolhê-los, nem temos moradias programadas para acolher essa população. Então, a situação de moradia é essa, e nós vamos ter que retomar os programas habitacionais, os pré-existentes, mas agora trazer o PAC para São Paulo. PAC para São Paulo, PAC Mobilidade. Você vai já me perguntar sobre transporte público, né? O PAC Habitação, que é o Minha Casa Minha Vida, e assim por diante. Na verdade, apesar do orçamento do município ter triplicado, eu diria que nós estamos hoje com investimentos inferiores ao do nosso período, quando o orçamento era 1/3 do atual. Então, não há, efetivamente, investimentos na cidade. Moradia é um caso, mas, se você for para outras áreas, no transporte público, por exemplo, é visível que a prioridade, não foi dada nenhuma prioridade à questão do transporte público na cidade de São Paulo. Inclusive, tem pesquisa que aponta que 25% dos moradores de rua têm casa, né, mas não podem ir e vir todos os dias. Tem pessoas que dormem na rua de segunda a sexta, não podem voltar para casa, porque o transporte é muito caro, né? Pega em São Paulo, aumentou muito, né, encareceu demais, e com certeza, um dos transportes mais caros, né, do Brasil, aí, a tarifa a tarifa pública aqui em São Paulo. A gente vai ouvir mais uma pergunta, e dessa vez uma pergunta feita por um blogueiro, o Eduardo Guimarães, uma pessoa que está sempre aqui com a gente nos debates, e também quer saber aí sua opinião sobre temas importantes da cidade de São Paulo. Boa noite a todos. E a questão que eu gostaria de abordar com o pré-candidato Haddad é relativa a essa população largada pelas ruas. A atual administração da cidade tomou uma medida que eu considero, no mínimo, insana, que foi fechar vários albergues para a população de rua no centro da cidade e reabri-los ou ampliá-los na periferia, nos bairros periféricos, achando que com isso iria higienizar o centro de São Paulo, desses seres humanos. E, na verdade, o que acontece é que essas pessoas, muitas delas são catadores de papel, de recicláveis, eles vivem justamente dessas regiões densamente povoadas, onde, em
em resumo, está o dinheiro. Então, a medida foi insana, as pessoas que antes poderiam ter um albergue, pelo menos, para se abrigar, estão ficando cada vez mais pela rua. Paralelamente, nós temos essa ação eleitoreira, demagógica na Cracolândia, irresponsável na Cracolândia, em que governo do Estado e administração municipal promoveram uma maquiagem através de métodos violentos, com violência policial, retirando aqueles enfermos daquela região, empurrando-os para lugar nenhum, sob o pretexto de, na verdade, higienizando aquela região de uma forma completamente artificial. E eu acredito que o candidato a prefeito hoje, que quiser chegar à alma, ao coração do paulistano, tem que oferecer uma solução para esse problema, uma solução real, que passe por encarar a questão de saúde pública, de habitação e de segurança, que no fim, nesse problema que eu relato aqui, são a mesma coisa, que possa oferecer uma proposta real e que diga que atitudes vai tomar para realmente resolver o problema. Muito bem, então a gente ouviu aí o Eduardo Guimarães, queria agradecer a participação dele. Alguns dos temas que ele abordou, você já comentou aqui, embora ele fale de uma questão mais ampla, fale de saúde e tudo mais aqui na cidade de São Paulo. Podia comentar? Sim. Eu compartilho a preocupação dele, né, que, na verdade, quando houve uma intervenção forte aqui na região central, ninguém discorda que, quando há tráfico, crianças envolvidas, você precisa da ordem pública restabelecida, e não há como fazer isso, muitas vezes, sem um aparato policial. Quando o criminoso está atuando, ainda mais na presença de crianças, mulheres grávidas, como era o caso aqui da região central, você precisa, para ocupar o território, de um aparato, um aparato profissional que atue nesse sentido. Contudo, no caso específico, ele deveria vir acompanhado de profissionais qualificados de assistência social e saúde, para que nós pudéssemos acolher os enfermos citados, os doentes que foram citados, para que eles pudessem ter uma chance de recuperar a sua dignidade. E houve um descasamento entre essas ações, uma disputa interna, acabou desencadeando uma ação descoordenada. E é isso que as pessoas, às vezes, se indignam, porque hoje você tem uma população que estava concentrada, espalhada por dezenas de pontos da cidade e totalmente ao desamparo, sem a menor perspectiva de como estavam aqui. Mas só mudou o problema de lugar, talvez tenha disseminado o problema pela cidade, por falta de coordenação de ações. A ação aqui teria que ter sido coordenada. O apoio policial, o apoio da assistência social e o apoio da saúde, para que pudéssemos agir da melhor maneira possível. Para um problema que se arrastava há quase 20 anos. Quer dizer, 20 dias não seriam pretexto para deflagrar, sem os cuidados devidos, essa ação. Quem esperou 20 anos podia conversar com o governo federal, com o governo municipal e articular uma ação mais bem coordenada, que teria, certamente, até pelos propósitos da própria presidenta Dilma, que tinha recém-lançado um programa de combate ao crack. Não é um governo federal que estava desatento.
o decreto, né, criando o Programa Nacional de Combate ao Crack e outras drogas tinha sido recém-assinado, né? Então, caberia uma ação articulada, federativa, para que cada parte pudesse fazer, né, exercer o seu papel e, de maneira coordenada, evitar o que aconteceu, né? Muita violência, a dispersão das pessoas pela cidade, né? Há várias reportagens mostrando, né, como os efeitos, as consequências dessa ação, e não o enfrentamento real do problema com o produto desejado, que é a recuperação das pessoas. Com certeza o que a gente viu aqui, e a gente que está aqui em torno do centro percebe no dia a dia, né, é que o problema foi espalhado pelo centro, né, em vez de solucionar e dar condição para essas pessoas tratar, enfim, tem toda uma atuação. No caso da Cracolândia, o que se fez foi um absurdo, né? Você espalha o problema e não resolve, enfim, para tentar tirar a atenção da população para um problema que estava se tornando cada vez mais questionado pela população de São Paulo. Então, assim, para a gente entrar aqui antes da gente entrar, tem várias perguntas que chegaram aqui, algumas tinham a ver com o primeiro momento em relação à educação. A gente vai finalizar essa parte, mas tem outras que já estão falando do próximo tema que a gente vai tratar, que é a questão do transporte, da mobilidade. Eu queria, antes disso, a gente ver mais uma pergunta, que é da presidenta do Sindicato dos Servidores Municipais aqui da cidade de São Paulo, que, obviamente, vai falar dos interesses desses trabalhadores e um pouco da situação que eles viveram aqui nesse último período também, né, no governo Kassab, que eles estão vivendo aí na prefeitura do Kassab. Boa noite, Fernando Haddad, pré-candidato à Prefeitura do município de São Paulo. Sou dirigente do Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do município de São Paulo, SINDSEP. Gostaria de fazer uma pergunta que, para nós, nesse momento, é super pertinente. Em ganhando a eleição, como é que será a sua atuação em relação à questão salarial dos servidores públicos municipais de São Paulo? Nós estamos numa situação bastante complicada, com negociações que não evoluem, com o salário inicial de R$ 440 para o pessoal de nível operacional e uma composição para chegar aos 630. Numa prefeitura que teve uma evolução no seu orçamento em 166% no período de 2005 a 2010. E, nesse mesmo período, o reajuste dos trabalhadores ou foi de 0,1% ou de 0,01%. Queremos saber qual é as suas propostas para o servidor público municipal aqui no município. Muito bem, como não poderia deixar de ser, ela é presidenta do sindicato, a companheira Irene, queria agradecer a participação dela. E, obviamente, ela fala aí de uma situação, né, de falta de reajuste, de olhar, de negociar com esses servidores, com a representação desses trabalhadores, que é o sindicato, e ela quer saber a sua opinião sobre o assunto. Bem, eu já trabalhei no município de São Paulo e no Ministério do Planejamento, né, que é o ministério responsável pela coordenação, né, das negociações com as mais de 100 categorias no plano federal, né? E eu penso que nós tivemos uma boa experiência, tanto aqui quanto lá, né? Nós tivemos mesas permanentes de negociação, né? Obviamente que as divergências vão aflorar, há uma visão do administrador, há uma visão da categoria, mas se há uma mesa instalada de negociação permanente, você vai aparando as arestas até chegar a um projeto de lei que aperfeiçoa o plano de carreira, melhora as condições de vida do trabalhador. Sendo uma negociação, sempre você vai atender uma parte das reivindicações, mas você constrói uma dinâmica de respeito
e de bom relacionamento com as diversas categorias profissionais, né? O Ministério da Educação, em particular, no período anterior, era um ministério muito conflagrado, né? A relação entre os sindicatos e o Ministério era a pior possível. E permaneceu assim, eu diria, até 2004, 2005, nós ainda tínhamos muita dificuldade de negociação, porque o histórico de greves, conflitos, era enorme, e a relação era de desconfiança, e até que nós conseguíssemos recuperar a confiança mútua, né, e podemos estabelecer um cronograma de recuperação salarial, nem sempre com êxito, muitas vezes não era possível. Mas eu diria que o calendário universitário brasileiro nunca teve como está hoje, né? Nós chegamos a ter 6 meses de atraso no calendário universitário. Quando eu assumi o ministério, ainda me chegavam relatos de estudantes que estavam pedindo transferência para as universidades particulares para conseguir concluir o seu curso em 5 anos ou 4 anos. Me chegavam relatos desse tipo. Eu nunca mais ouvi falar disso. Um aluno se transferir porque não conseguia se formar por falta de aula. Então, imagina você o que é um aluno que tem a possibilidade de conseguir um diploma de universidade pública, abrir mão do seu direito, né, a fim de concluir o curso no período regular, né? E isso acontecia muito, né? Hoje não se vê mais isso, não se ouve falar. É óbvio que pode aparecer um caso exemplar, mas eu nunca mais ouvi falar de um movimento massivo nessa direção, né, de um afastamento das universidades públicas em direção às universidades particulares, em função das greves recorrentes. Então, nós temos hoje um bom padrão de relacionamento, e eu penso que essa metodologia tem que ser aplicada aqui, né? O trabalhador, quando ele acompanha o orçamento, quando ele acompanha os argumentos, ele faz o acordo, ele consegue compreender dificuldades momentâneas, às vezes queda de arrecadação. Sempre há um argumento que tem que ser colocado na mesa. E também, essa é uma grande luta do também servidor, sabe lutar, né, quando não consegue perceber boa vontade por parte da administração. Então, o trabalhador tem muita... Hoje, as categorias são muito bem organizadas, as direções são responsáveis em geral, e eu não vejo dificuldade de manter um diálogo permanente e produtivo com as várias categorias. A grande luta dos servidores públicos é a ratificação da Convenção 5.1, é o direito à negociação, é sentar, porque muitas vezes a gente viu aí em vários estados, né, no caso dos servidores, dos professores estaduais, fazendo greve para ser recebido, né? No caso de Minas Gerais, os professores fizeram greve durante em torno de 100 dias para ser recebido pelo governador, para poder instalar uma mesa de negociação e de dar uma resposta para esses professores e olhar as demandas. Então, essa realmente essa é uma luta grande dos servidores, de maneira geral, é ter o direito à negociação, direito a uma database, direito a negociar as suas demandas, a situação da categoria, as condições de trabalho. Isso é bastante importante. Só para a gente fechar essa discussão da educação, tem algumas perguntas que está aqui do pessoal que está no plenário. O Hudson pergunta o seguinte: você fala de 1 milhão de vagas nas universidades federais. Qual foi a avaliação em relação à contratação de professores? Cresceu também o número de profissionais? Aí a Neiva pergunta o seguinte: a superlotação das salas de aula na escola pública. Neiva também Neiva é bancária e já deu aula também. Acho que agora não está afastada, mas já foi professora do Estado, né, Neiva? E, portanto, conhece bem a superlotação de sala de aula. O professor reclama muito disso aqui também. Aí fala 45, 50 alunos por sala de aula, né? Falta de recursos tecnológicos. Se você comentar alguma coisa a respeito disso. Aí a Tânia Teixeira está falando o seguinte: o Bolsa Família ajudou a evitar a evasão de crianças nas escolas e o maior tempo em sala de aula. Possível afirmar que foi um programa de governo que colocou dentro das escolas crianças anteriormente sem perspectiva, sem futuro? E aí a gente fecha o capítulo da educação. Não, eu sou daqueles que veem o Bolsa Família como assistência estudantil. Eu, inclusive, acho muito curioso que muitos que defendem a assistência estudantil para os universitários não defendam a assistência estudantil para os alunos de ensino fundamental,
né? Então, o Bolsa Família, aos olhos do educador, é uma assistência estudantil. É aquele recurso destinado à família para viabilizar a permanência da criança na escola e o aproveitamento dessa criança. Então, às vezes, vejo passeata de estudante, com razão, pedindo restaurante universitário, pedindo moradia estudantil, e aí criticando o Bolsa Família, que tem exatamente a mesma finalidade, de fazer com que as pessoas estudem, possam estudar, né? E se um jovem de 18, 20 anos tem direito à assistência, imagine uma criança de 8, se ela não tem necessidades básicas, sem a satisfação das quais é inviável a permanência na escola e menos ainda o aproveitamento, né, da relação de ensino-aprendizagem. Então, eu vejo assim, né? Então, eu sou francamente favorável ao programa, né? Ele, inclusive, contava no orçamento do Ministério da Educação. Hoje ele é um programa que não conta como sendo da educação, para ter orçamento próprio e não onerar o orçamento do Ministério da Educação. Então, nós tomamos essa providência, inclusive porque ele envolve hoje condicionalidades da saúde. Então, não tinha cabimento ficar no MEC, porque também a questão da vacinação, do acompanhamento da gestante, isso também faz parte da condicionalidade do Bolsa Família. Então, tem toda uma rede de proteção em torno dessa questão. Em relação a 1 milhão de bolsas, do ProUni, né? São em universidades particulares. Não sei se eu entendi a pergunta. Deixa eu ver. Eu dizia... Nem eu estou achando a pergunta mais. Ele não destaca, mas está pensando o seguinte: aumentou também o número de profissionais, de professores? Não, só para esclarecer aí as vagas, que 1 milhão de bolsas é do ProUni, que é em instituições particulares. Mas nós dobramos as vagas nas universidades federais. E nós contratamos, basicamente, 40% da força de trabalho hoje das federais foi contratado durante o governo Lula. Cerca de 28 mil docentes foram contratados durante o governo Lula, dos 70 mil ativos. Então, inclusive, nós somos muito criticados no Congresso por encaminharmos criação de cargo de professor. É um paradoxo, né? A oposição criticar o governo por mandar um projeto de lei para contratar professor para as universidades. Nós devíamos estar sendo elogiados por isso, né? Mas isso é visto como inchaço da máquina pública. E o dia que professor for ser considerado inchaço da máquina pública, médico e professor, isso é investimento. Isso é investimento no futuro do país, né? E fomos muito criticados por isso. Houve muita dificuldade na aprovação desse projeto de lei, né? Ao contrário, nós elogiaríamos se houvesse um esforço local para a contratação de professores efetivos. A gente sabe que o número de temporários nas redes, na rede de São Paulo é muito grande ainda, né? E, na verdade, o que é tolerável é de 10% a 20%, 20% quando você está com a rede em expansão, né? Mas 10% é aceitável o número de professores temporários. Quando a rede está em expansão, o que não é o caso da educação básica, na educação básica a rede está em retração pela queda do número de nascimentos, né? A rede vai diminuir. Então, não faz sentido ter temporários, tem que ter concurso público e professor efetivo. A rede universitária admite até 20% de temporários, porque ela está crescendo, mas o certo é, no máximo, 10%. Aí você tem um nível adequado. Então, a falta de professores é falta de carreira, falta de salário convidativo, né, falta de incentivo, e aí você não tem como contratar, e você, às vezes, chega-se ao cúmulo de contratar professores reprovados. O professor foi reprovado no concurso, mas é contratado porque, senão, o aluno vai ficar sem aula. Isso acarreta o inchaço das salas, porque, às vezes, nem sempre você tem um temporário, e aí você não tem como ter um professor para atender 30 alunos, você coloca um professor para atender 60. Na verdade, 60 é um exagero, mas só exemplificando. Mas chega a 40, 45. Por quê? Porque você não tem professores. Aí as salas vão ficando abarrotadas.
Então, todo o cerne da questão é professor, né? Professor e equipamento adequado, né? Nós estávamos construindo 5 CELs por ano, né? Em média, construímos 20 em 4 anos. Esse número caiu para 3. Construímos 24 em 8 anos, né? E paramos, né? Isso tudo foi feito nos primeiros 4, depois nós paramos de construir equipamentos, sobretudo na periferia, que soube, pela primeira vez, descobriu o valor da cultura, do lazer, do esporte, da convivência, né? Está descobrindo isso, aí você aborda um processo de reestruturação da rede física de escolas na cidade de São Paulo. Então, tudo isso tem que ser combinado, né, num programa educacional, né, mais generoso. Muito bem. Então, tem o Rafael da Caixa, empregado da Caixa, ele manda aqui uma frase que ele diz o seguinte, olha, a frase: a vida do paulistano melhorou da porta para dentro, né? É marcante, né? E ele fala o seguinte, que gostaria que fosse abordado esse olhar para expor de que forma você pode melhorar a vida do paulistano da porta para fora, né? E eu acho que aí entra um tema bastante importante. Nós fizemos uma pesquisa aqui na nossa categoria, recentemente, né, para fazer o planejamento da diretoria do sindicato, e a gente perguntava ao bancário o que afeta a qualidade de vida do bancário na cidade de São Paulo, na cidade que ele vive. Aqui nós temos 16 municípios, né, na nossa base, e aí o bancário, né, em especial, porque as respostas, a maioria foram aqui da cidade de São Paulo, e eles dizem o seguinte, 55% diz que é o problema da mobilidade. É isso que afeta a qualidade de vida. Ele gasta 2h30, 3 horas, né, no deslocamento, né, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e é um tempo da vida, da qualidade de vida dele, da vida dele, que ele perde mesmo, literalmente perdido no transporte público, né, ou no trânsito. E aí a gente já tem várias perguntas sobre esse tema, porque eu acho que ele hoje é realmente o grande tema de debate aqui dos problemas da cidade de São Paulo. Mas antes, eu só queria registrar uma presença aqui do companheiro nosso, deputado estadual Luiz Cláudio Marculino. Boa noite, Luiz. Obrigada pela presença. Voltando aqui à história da mobilidade, né, do transporte, o segundo problema que o bancário aponta como sendo um que afeta a sua qualidade de vida, já com 28%, é o problema da segurança pública. Ele se sente inseguro aqui na cidade de São Paulo, né? Então, assim, tem problema das creches, tem perguntas em relação a isso. Eu queria só, né, colocar aqui algumas informações, porque a gente vê assim, olha, que em média aí as pessoas estão gastando na cidade de São Paulo em deslocamento 2h30, né? Os trabalhadores, essa é uma grande... Nós fizemos um vídeo aqui, acompanhamos um bancário que sai da Zona Leste, vai trabalhar na Zona Sul, e que gasta um tempão, quase 3 horas por dia, e ele, né, pega ônibus, metrô, depois trem, até chegar lá no local do trabalho dele. E realmente sai de casa bem cedinho, bem de madrugada, para chegar às 7 horas da manhã no horário de trabalho, que ele trabalha numa central de atendimento. E aí a gente vê a população de São Paulo, né, mais de 11 milhões de habitantes, 35% está na Zona Leste, e quase 32% está na Zona Sul. Quer dizer, e as pessoas na Zona Leste não têm emprego para todo mundo, né? Então, acho que esse é um grande problema que a gente vê, e nem na Zona Sul. Portanto, as pessoas se locomovem. Eu morei na Zona Leste 11 anos, e a gente pegava o metrô totalmente imobilizado, né? Você entra no metrô, você não conseguia nem se mexer, nem respirar, e, às vezes, tinha dificuldade de descer na estação que você precisava descer, né? E, para voltar, era a mesma coisa, porque, normalmente, quem sofre na ida para o trabalho e sofre quando está retornando para casa, porque ele pega o pior trajeto, mais lotado, todo mundo trabalha no mesmo horário, está todo mundo... tudo muito... a cidade não foi planejada, né? A gente vê um pouco disso aí, de um dos sofrimentos que a gente vê. Outro é o trânsito, porque se você vai de carro, você tem mais de 6 milhões de veículos na cidade de São Paulo. Portanto, também é dia, né? Circulando lá dia, e é outro grande problema, né? Mas você tem mais de 5 milhões de pessoas em São Paulo que não conseguem usar o transporte público, seja pela carestia do transporte, estão excluídas de usar o transporte público. Quer dizer, é um grande problema também, porque a tarifa de ônibus em São Paulo
é a mais cara do Brasil. São R$3 hoje, e é caro para as pessoas, isso pesa no bolso das pessoas. É por conta disso que a gente tem gente que não volta para casa, tem casa para voltar, mas não volta porque não tem dinheiro para ir para casa, né? Para chegar em casa. Você tem essas coisas tão degradantes, e a gente convive com isso, né? O terceiro maior orçamento do país, só perde para o orçamento federal e para o orçamento do Estado de São Paulo. É o terceiro maior orçamento do país. Quer dizer, você tem tanta riqueza, tantas oportunidades, né, tanta coisa boa, e, ao mesmo tempo, está convivendo com tanta coisa ruim, que a gente pode mudar com planejamento, com políticas públicas. E aí eu vou começar aqui também, tem uma pergunta aqui do internauta, e ele fala o seguinte: a frota de ônibus de São Paulo já foi 24 mil ônibus. Hoje, desconfio que está bem menor. Na verdade, deixa eu ver aqui o nome dele, Roberto Lucatelli, são 17 mil hoje, né? Já foi 24 e hoje são 17 mil. Reduziu a frota de ônibus em São Paulo, né? Aí ele disse: o que o senhor acha de a prefeitura pagar as empresas por quilômetro rodado e não por passageiro? Isso as obrigaria a colocar mais ônibus, ao invés de fazer economia malandra, né? Muito bem, Roberto, obrigada pela sua participação. Vamos começar por aí, que já tem assunto demais, né? Olha, eu penso que se eu der um exemplo aqui, nós vamos ter a dimensão do problema que nós vamos enfrentar. Nesse ritmo atual, nós vamos levar 65 anos para ter um metrô equivalente ao da Cidade do México, onde o problema de trânsito não está resolvido. Ou seja, nós vamos ter os problemas da Cidade do México daqui a 65 anos, nesse ritmo de construção do metrô. Então, em primeiro lugar, nós temos que encontrar caminhos de intensificar, né, isso. E aí não é só mais recurso, porque, às vezes, mais recurso significou mais custo. É incrível como o preço do quilômetro de linha, se nós também fizermos um acompanhamento, nós vamos ver que os preços das linhas estão subindo muito acima do razoável no Brasil, na comparação internacional, inclusive. Então, mais recurso com mais custo dá o mesmo número de quilômetros construídos por ano. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos que entender que São Paulo não pode abdicar de um transporte multimodal. Ou seja, nós vamos ter que combinar meios de transporte público diferenciados. Isso significa dizer que um dos maiores erros técnicos cometidos pela atual administração foi engavetar o programa de transporte baseado em corredores de ônibus. Isso foi um erro enorme, e nós estamos pagando o preço por esse equívoco estratégico. A administração não teve a visão de compreender que o transporte público tem que ser multimodal. Nós precisamos de mais metrô, mais ônibus, mais ciclovias, nós precisamos de tudo conjugado, né, e em escala para permitir que as pessoas permaneçam no transporte público, porque, enquanto o transporte individual for mais rápido do que o transporte público, a única limitação para que alguém não adquira um carro e saia com ele todos os dias é a limitação de renda. E como as pessoas estão ganhando um pouco mais, estão prosperando pela educação, pela geração de emprego que a economia está propiciando, elas vão migrar do transporte coletivo para o transporte individual, a não ser que nós revertamos a tendência atual de subinvestimento. Nós estamos investindo pouco em transporte público, e, no caso do São Paulo Interligado, que foi elaborado com técnica, não foi elaborado como uma política de governo Marta, uma política de partido, não, foi elaborado, aquele plano de transporte foi elaborado com técnicos da prefeitura, né, com gente qualificada para desenhar, né, as linhas e os terminais. Não houve expansão de terminais, não houve expansão de linhas, no caso dos corredores, não houve racionalização da operação, porque, às vezes, não é o número de carros, mas a velocidade, né, que eles passam pelo corredor, que é significativo, né? Hoje tem carros biarticulados, triarticulados. Nós temos que pensar
de maneira integrada esses problemas, né? Mas não houve investimento. Não houve investimento, não por falta de recursos. Foi uma decisão política de abortar um belo projeto, né, que favorecia o transporte coletivo e impedia que aquele cidadão que tem todo o direito de ter um carro, né, da classe C, da classe D, que adquiriu o seu carro financiado, que ele usasse para o trabalho o carro, abrindo mão do transporte coletivo. Ele só faz isso por falta de opção, até porque ele gasta mais, né, fazendo isso, mas ele ganha tempo, e ele prefere o conforto, a comodidade, do que hoje os ônibus superlotados e a velocidade que é insuficiente para chegar ao trabalho. Então, é o subinvestimento e uma deliberada estratégia de não apostar numa visão multimodal que nos levou a essa situação, e nós estamos construindo os mesmos 2 km por ano de metrô. Não serve de desculpa, não. A prefeitura agora tinha que aportar mais recursos no metrô, mas controlar o custo do quilômetro construído, verificar novas metodologias construtivas para verificar por que o Brasil paga mais caro por quilômetro do que outros países, e não abandonar a perspectiva multimodal. Porque aí é que nós vamos construir um sistema em que as pessoas entram no sistema e chegam ao destino no menor tempo possível, abdicando do transporte individual. Agora, enquanto o transporte individual tiver as facilidades que tem em relação ao público que não acompanha os investimentos, o aumento da renda vai promover a migração. Não há como evitar essa migração do coletivo para o individual, das classes C e D, sem investimento com escala em transporte público. Um outro lado que pouca gente compreende dessa novela da mobilidade é a descentralização dos serviços públicos e das atividades econômicas. Uma cidade tem que ter visão estratégica de desenvolvimento. Sem descentralização das atividades e dos serviços, a quantidade, né, em quilômetro, né, que nós vamos ter que percorrer por dia é muito maior do que se nós tivéssemos uma cidade mais equilibrada do ponto de vista socioeconômico. Nossa cidade vive desequilíbrios socioeconômicos, porque não há uma política de descentralização. As subprefeituras são esvaziadas, né, não há incentivo fiscal para investimento, geração de emprego e renda em bairros periféricos, não há atratividade do ponto de vista de infraestrutura pública para receber esses investimentos. Enfim, não há uma visão integrada da cidade, equilibrada da cidade, de maneira a tornar cada bairro, e quando nós falamos de bairro em São Paulo, nós podemos estar falando de bairros com 500 mil habitantes, né? Subprefeituras de 500 mil habitantes, né? Distritos com 100 mil habitantes. Então, nós estamos falando de cidades. Então, nós temos que ter uma visão de tentar aproximar, né, as subprefeituras do que é uma cidade, né? Então, se falta leito hospitalar em Parelheiros, como foi prometido e não foi entregue, você está obrigando a deslocamentos muito superiores ao razoável para alguém que está vivendo uma situação de urgência ou emergência, né? Ele tem que se deslocar muito mais do que teria se tivesse à disposição dele um leito hospitalar no local certo. Esse é o exemplo dramático, mas nós podemos fazer esse paralelo com qualquer serviço público e com qualquer atividade econômica. Se há descentralização e fortalecimento do poder local, há menos necessidade, né, de deslocamento. Conjugando investimento com incentivo à descentralização, você equilibra a cidade. E a cidade hoje não está equilibrada. Isso mesmo. O Alberto Trindade faz uma pergunta sobre transporte, mas está respondida aqui. E aí, a gente tem aqui uma outra pergunta, que é... Deixa eu fazer um paralelo com o Brasil, porque às vezes as pessoas falam, mas isso não é possível, né? Isso não é assim, fácil assim. Vamos pegar o fluxo migratório no país. Por que o fluxo migratório no país ele se inverteu? Quando você leva desenvolvimento para o Nordeste, fábricas, ferrovias, estradas, agricultura com tecnologia de ponta, você inverte os fluxos. Universidades,
Nós construímos várias universidades. As pessoas apostavam que nós não conseguíssemos levar doutores e mestres para o interior do Piauí, do Rio Grande do Norte. É só visitar um campus universitário em Mossoró, em Picos, em Bom Jesus, Arapiraca. Você vai ver campus universitários funcionando normalmente, com banda larga, com um portal da CAPES, com professor titulado, e o fluxo para o Sudeste, né, estancou porque você levou prosperidade e equilibrou o jogo federativo. Se é possível fazer num país esse equilíbrio, será que não é possível fazer numa cidade, por mais complexa que ela seja? Então, eu aposto na conjugação disso. Os modais têm que ser explorados, ônibus, metrô, ciclovia, assim por diante, e combinar isso com a descentralização, né? Aí você equilibra a cidade e, evidentemente, traz bem-estar para todo mundo. Exatamente. O único investimento, na Zona Leste, que tem 35% da população, o único investimento não pode ser só o Itaquerão, né? Tem que ter mais do que isso. É muito bom. Que é muito bom. Tem que levar mais do que o estádio para a Zona Leste. Tem que levar, né, mais emprego e tem que aproveitar a oportunidade para gerar mais emprego também na região, desenvolvendo o comércio, né? Eu queria registrar aqui a presença do companheiro Paulo Salvador, da Rede Brasil Atual, e também o companheiro Roberto Casseb, que é da Jornal do Cambuci. E aí, bom, eu ia entrar aqui num outro tema também importante para a população de São Paulo, que é a questão da creche, né? Então, tem uma pergunta aqui, e tem um dado que é o seguinte: tem 174 mil crianças sem creche em São Paulo. E quando o Kassab, não é o Casseb aqui do Jornal de Cambuci, mas é o Kassab, o prefeito, né, o prefeito Gilberto Kassab, um dos compromissos da campanha era zerar o déficit de creche. E a gente vê que a gente tem esse dado aqui do número de crianças sem creches, um dado tão gritante, 174 mil, isso impacta na vida das pessoas, das famílias, né, em especial das mulheres, né, que ainda são a grande responsável, e essa responsabilidade ainda recai muito sobre as mulheres. Aliás, o sindicato está com a campanha agora lançando em março, que é Relações Compartilhadas, né? Para um mundo melhor, relações compartilhadas. Isso significa que os homens têm que assumir o seu papel em casa também, dividir as tarefas, né? Mas as políticas públicas têm que acontecer, tem que viabilizar as mulheres ir ao mercado de trabalho, criar suas famílias, né, seus filhos, tem que ter creche, tem que ter berçário, tem que ter creche, para que as crianças e as mães e os pais fiquem tranquilos no trabalho, sabendo que as suas crianças têm onde deixar as crianças, né? Sobre isso é curioso, viu? Eu penso que muito prefeito ainda não se deu conta de que esse atendimento de 0 a 3 anos ele é essencial para a evolução da criança. Hoje a neurociência já mostrou que é nesse momento que a criança mais se desenvolve do ponto de vista cognitivo para se estruturar de maneira a virar uma verdadeira esponja de conhecimento. Ela absorve tudo a partir dos estímulos recebidos nessa idade. Então, é essencial o atendimento de 0 a 3 anos. Como isso ainda não é percebido assim, nós criamos um programa inédito no país de construção de creches. Uma boa parte dos prefeitos não aciona o programa, sequer aquilo que ele tem direito. Não aciona. O caso do prefeito de São Paulo. Não acionou um centavo do Ministério da Educação. E são 6 bilhões de reais disponíveis para a construção de creche. Mas até aquele que aciona o recurso federal atrasa a obra, atrasa a licitação, empurra o processo com a barriga. É incrível como não há ainda uma cultura, né, uma percepção por parte da maioria dos gestores municipais de que o atendimento de creche pré-escola é fundamental. No caso de 4 a 5 anos, nós temos o prazo até 2016 para universalizar. Nós mudamos a Constituição, Chico. Mudamos a Constituição para obrigar o atendimento precoce. No mínimo, mais tardar até 4 anos, toda criança tem que estar atendida na pré-escola. 4 e 5 pré-escola, 6 a 14 fundamental, 15 a 17 ensino médio. A nossa Constituição é uma das mais avançadas do mundo hoje. A emenda constitucional número 59.
estabeleceu a obrigatoriedade de atendimento dos 4 aos 17 anos. São poucos os países do mundo que definiram esse direito na Constituição. Mas 0 a 3, né, não é obrigatório, porque tem mãe que prefere estar com o filho. Né? Então, normal. A amamentação, né, o cuidado. Então, não pode ser obrigatório. Mas não pode ser obrigatório para a mãe, mas tem que ser obrigatório para o poder público. Porque se uma mãe prefere ficar com o seu filho, né, que seja, é bom que fique. Né? Quem melhor vai cuidar da criança, mas se ela não puder ou não, né, se ela preferir deixar numa creche, ela tem que ter esse direito assegurado. Então, para o poder público, o atendimento tem que acontecer. Mas ainda não há essa mentalidade por parte dos prefeitos. Ora, não se cria, não se aciona o poder central em busca de recursos, ora se aciona, mas não se dá ao empreendimento o devido valor. Então, há creches sendo construídas há 2, 3 anos, por falta de pressão sobre a empreiteira, né, a multa do contrato, que não é aplicada, né, porque não há esse sentimento de urgência. Então, é um problema de mentalidade aí que nós vamos precisar alterar. Né? Só registrar que a gente tem também a gente defende um projeto aqui, a CUT também defende, que é a ampliação da licença paternidade, que nos primeiros 6 meses as mulheres ficam com a criança, importante, a amamentação, e depois, os próximos 6 meses, ficam os homens, o pai, porque o homem precisa assumir essa responsabilidade, a criança precisa da figura paterna. Isso já acontece em outros países do mundo e para a família isso é importante, para a sociedade, para a gente mudar, fazer uma mudança cultural, é mais importante ainda, porque aí, de fato, os filhos deixam de ser uma responsabilidade das mulheres e passam a ser uma responsabilidade da sociedade. Né? Os filhos são da sociedade, é importante para a gente continuar aí a nossa espécie, é importante, enfim, que a gente tenha condição de criar, educar, né, dar... em especial aí no primeiro ano de vida, ter esse contato e essa orientação. Agora, entrando no outro tema, a Adriana Magalhães, bancária do Itaú, ela pergunta o seguinte, ela está falando do problema do lixo na cidade de São Paulo, né? E a gente já está perto de concluir, então eu vou de encerrar aqui o nosso debate, eu já vou entrar num outro que para a nossa categoria também é muito importante, que é o problema das portas de segurança, da segurança bancária. Nós estamos aí numa campanha, a gente até pediu audiência. Aliás, eu não respondi a pergunta sobre segurança que você fez. Então, aí você já tem a oportunidade de falar de segurança e da segurança bancária. Porque a gente fez um pedido de audiência com o presidente da Câmara de Vereadores, né, está aqui o vereador Chico Macena, que também acompanhou toda a luta dos bancários pela não retirada das portas de segurança e pela obrigatoriedade das portas de segurança, que, olha, o ano passado, 49 pessoas morreram em agências bancárias, durante assaltos a agências bancárias. 49 pessoas morreram no Brasil. Isso dados que a gente tem, que chega a gente, que a gente tem informação, mas tem muitos registros que não são colocados como problemas de assalto a banco. Né? E aí essa informação se perde. Mas, de qualquer maneira, já é um número altíssimo. Não queremos que ninguém morra numa agência bancária. Né? E a lei federal diz o seguinte, é responsabilidade da empresa a segurança dentro das... É responsabilidade do banco a segurança dentro das agências. Um dos itens é a porta. Né? E, em 2007, a gente fez todo um debate na Câmara de Vereadores, conseguiu construir lá um consenso e foi aprovado um projeto do vereador Chagas, né, Francisco Chagas, subscrito lá pelo Dalto Silvano, inclusive para construir todo um consenso, e aprova as portas de segurança como obrigatoriedade. O prefeito Gilberto Kassab tinha um compromisso com a gente de sancionar esse projeto de lei, mas, quando ele foi aprovado e que chega ao prefeito, ele vai lá e veta, descumprindo, inclusive, o compromisso que tinha de sancionar, de aprovar esse projeto de lei, que era tão importante, que tinha pesquisas na categoria de aprovação dos bancários em relação a isso. Os bancários se sentem mais seguros, precisam disso, os vigilantes. Então, toda uma defesa, e a gente também defende que esclareça a população da importância das portas, que faça uma conscientização em relação às portas de segurança, como tem hoje nos aeroportos, e ninguém questiona. Né? Ninguém questiona que você tem que passar lá no raio-x, colocar sua bolsa, tirar o sapato. Eu, toda vez que passo lá, o sapato tem um preguinho e eu tenho que tirar o sapato, mas ninguém reclama.
Então, nas agências bancárias, se você tiver essa conscientização da importância da proteção à vida, você também não vai reclamar. Onde estão as agências que não têm a porta de segurança? Tem muitas hoje. Assim, Mas, o Banco Itaú, agora, em especial... Vai ter uma localização? São as mais periféricas? Não, elas estão espalhadas aí na cidade. Né? Hoje, por exemplo, o Banco Itaú adotou a política de retirada de todas as agências. Há agências centrais que não têm a porta de segurança? Tem também? agências centrais que não têm. Por exemplo, nós tivemos uma agência aqui do lado do sindicato. Foi assaltada... Qual o critério para colocar ou não colocar a porta? Não tem critério. O banco coloca... Quando a gente faz pressão, ele coloca, né? Porque, por exemplo, a agência foi assaltada 3 vezes em menos de 2 meses. Não tinha porta de segurança. Está aqui do lado do sindicato. Nós fomos lá, paramos a agência, fomos para o banco. Agora só vai abrir quando você se comprometer que vai colocar. E eles instalaram a porta de segurança e, depois disso, nunca mais ela foi assaltada. Né? Então, só mostra a importância de ter as portas, né? Que é uma coisa que a gente defende. Nós não estamos retomando esse debate, porque ele voltou ao cenário por conta dessa política do Itaú de retirar todas as portas de segurança das agências, que era uma política que o Unibanco adotava, e com a fusão do Itaú e Unibanco, nós acreditamos que o Itaú está adotando a política do Unibanco, embora ele já tivesse um compromisso conosco, assinado com o sindicato, de que ele não que ele iria instalar a porta de segurança em todas as agências. Né? Está descumprindo, inclusive, um acordo que ele assinou com o sindicato naquela época, de colocar a porta de segurança em todas as agências, né? Com mais um item importante para a tranquilidade dos trabalhadores, dos clientes, dos usuários. A gente vai retomar esse debate esse ano, está bem alto. O Bradesco também tem retirado porta de segurança de algumas agências. O Banco do Brasil ameaçou, nós colocamos na pauta a negociação, o Banco do Brasil recuou, né? E mantém as portas, e nós vamos acompanhar no Brasil inteiro esse debate. Mas qual argumento? É custo? O argumento do banco é custo? O argumento do Itaú é que fica mais bonita as agências para o cliente. Layout, fica mais bonita, mais aconchegante para o cliente. Portanto, é um argumento completamente furado, né? Não tem nada a ver. Na verdade, os bancos buscam formas de proteger o dinheiro. Então, ele instala lá um cofre, se ele acha que o dinheiro está protegido, e é suficiente. Mas a gente está preocupada com a vida das pessoas, né? Porque o número de assaltos a agências bancárias no ano passado, em relação a 2010, cresceu 22% aqui em São Paulo, cresceu quase 20% no Brasil. Portanto, tem dados que estão mostrando que essa política é equivocada. Essa política equivocada traz prejuízo à vida das pessoas, traz prejuízo para a população, de maneira geral, aí, que usuário, cliente de banco. Nós vamos retomar esse debate na Câmara, vamos retomar esse debate com o próximo prefeito de São Paulo, e esperamos que tenha esse compromisso de pensar na vida das pessoas, na segurança das pessoas. Então, nós estamos finalizando aqui o nosso debate, já queria passar para você fazer alguns comentários sobre esses 2 temas e também suas considerações finais, agradecendo mesmo essa oportunidade de fazer esse debate aqui com a nossa categoria, com os convidados que a gente tem. É muito importante ocupar esse espaço, porque nós estamos todos preocupados em construir uma cidade melhor para a gente viver, e com pessoas que tenham compromisso com isso, que tenham políticas públicas, que pensem nas políticas públicas para melhorar essa cidade. Sim. Bom, a Prefeitura tem uma interface com a questão da segurança, né? Tem uma Guarda Civil, que tem os seus propósitos previstos na Constituição, né? Sobretudo para resguardar os próprios municipais. Nós temos aqui uma lei delegada que nos permite acionar, né, a Polícia Militar em alguns casos, e temos as posturas municipais, que pouca gente dá importância, mas a questão da segurança está envolvida na questão das posturas municipais. Quando você, num bairro da periferia, impede que um terreno baldio não seja murado, por exemplo, né, quando você obriga murar, calçar e, sobretudo, iluminar as vias públicas, porque a cidade de São Paulo tem uma baixa taxa de ocupação. Quando eu digo ocupação, não é ocupação territorial, estou falando de ocupação da rua. As ruas, as praças, os parques em São Paulo, eles são pouco ocupados, sobretudo ao entardecer e à noite. Então, você não tem uma iluminação adequada e a cidade se torna pouco convidativa para que as pessoas deixem suas casas à noite e participem da vida comunitária. Isso causa uma sensação de insegurança brutal.
quando você tem sombreamentos, quando você sai de casa. E isso, às vezes, envolve poda de árvore. As pessoas, às vezes, não têm a compreensão de que, quando você tem uma estratégia de poda para permitir a iluminação pública, que às vezes é insuficiente, mas às vezes não é, só é insuficiente em função de uma falta de uma política de poda de árvore, você vai gerando um ambiente de insegurança e vai criando um ambiente em que a violência pode prosperar. Geralmente o furto, o roubo, né, entre outros crimes, às vezes, mais graves. Então, a Prefeitura tem muito o que fazer no que diz respeito à segurança, embora não seja uma atribuição da Prefeitura. A segurança é uma atribuição do Estado, mas nós temos instrumentos, né, sobretudo no que diz respeito às posturas municipais, à conservação da cidade, à preservação da cidade, que tem um impacto importante, às vezes menos na segurança em si e mais na sensação de segurança. E quando as pessoas se sentem mais seguras, você gera um ciclo virtuoso, porque a sensação de segurança leva a mais segurança, porque as pessoas se dispõem a conviver, a ocupar a cidade. E onde as pessoas convivem, elas, de certa forma, se protegem, né? Indivíduos isolados são mais vulneráveis. Indivíduos reunidos, né, estão mais protegidos, porque um acaba protegendo o outro. Então, a Prefeitura tem muito a colaborar com isso, né, para que as pessoas possam ter uma mais sensação de viverem numa cidade segura e desencadearem um processo, né, de virtuoso de ocupação da cidade e de proteção mútua, né, nos cidadãos de bem, que são a maioria da cidade, a quase totalidade dos cidadãos que moram em São Paulo, né? A minoria que quer perturbar tem que se sentir acuada, e ela só se sente acuada quando a cidade é convidativa o suficiente para que as pessoas se frequentem, né, e frequentem a cidade. Então, há muito que se fazer nesse aspecto, inclusive na parceria também com o Estado, né? Nós temos hoje dados cadastrais muito fidedignos, né, de onde os crimes acontecem, né? Isso nem sempre chega ao conhecimento da população, são dados reservados, aos quais só a Prefeitura tem acesso. Mas, em determinadas cidades do mundo, esses dados são públicos. Você conhece os lugares inseguros e a sociedade acaba estabelecendo um determinado procedimento de autoproteção, né, e de ocupação dos territórios mais vulneráveis, para que esse sentimento de insegurança dê lugar à frequência, ao convívio social. Muito bem. Só registrar uma coisa que eu esqueci de falar em relação à segurança bancária, essa questão das portas de segurança, precisaria conhecer melhor o projeto que foi vetado, né, e, sobretudo, as razões do veto, né? A razão do veto é que ele disse que o município não cabe ao município legislar sobre as portas de segurança. Mas aí a gente fez o mesmo projeto lá na Assembleia Legislativa, né? E quando o projeto de lei o primeiro projeto de lei do Dalto Silvano, na verdade, mandava retirar todas as portas. E o Serra era prefeito de São Paulo, e a gente pediu que ele, tinha sido aprovado, nós pedimos que ele vetasse, e ele vetou o projeto, né? E a gente fez o mesmo projeto pedindo que instalasse as portas de segurança no Estado de São Paulo, como uma questão obrigatória, e aí ele já era governador, e ele foi aprovado na Assembleia Legislativa, e ele veta esse projeto que aqui, na cidade de São Paulo, ele tinha acolhido o argumento de que era importante as portas, mas no Estado, como governador, ele veta. Então, isso também foi uma incoerência grande desse debate das portas de segurança. Já tem muitos municípios no Brasil que têm. Hoje tem uma discussão da revisão da legislação federal sobre segurança privada, e tem aí no entendimento, né, tem uma discussão que a gente está fazendo aí com o Ministério da Justiça, tem um entendimento de que precisa mesmo revisar essa lei, e o Ministério da Justiça defende que as portas de segurança sejam uma questão obrigatória, um item obrigatório. Após muito debate, feito inclusive com a categoria bancária, com a nossa confederação, a Contraf, nós participando também desse debate, quer dizer, isso é um debate que está voltando, tem já
A gente está tentando fazer um convencimento nacional disso, tanto no Congresso, quanto na Polícia Federal, no Ministério da Justiça. E aqui em São Paulo está difícil de fazer essa mudança, e é uma cidade que realmente, no nosso entendimento, precisa da aprovação das portas de segurança nas agências. E a gente vai retomar também esse debate na Assembleia Legislativa aí com apoio aí do nosso deputado Marcolino. Marcolino já sai daqui com tarefa, né? Vamos retomar o debate aqui no município, vamos retomar o debate no estado de São Paulo. Bom, nós estamos chegando aqui ao final do nosso tempo, aliás, extrapolamos um pouquinho. É um debate muito interessante, teríamos muitas coisas mais a falar sobre São Paulo, né? Temos muitos problemas e temos também, acho que a necessidade de fazer esses debates, porque a gente não tem espaço público aqui na cidade de São Paulo para fazer esse tipo de debate, né? Se não tem, a prefeitura não promove, o Estado não promove. Acho fundamental que a população participe, que seja ouvida, e que esses problemas sejam solucionados, que se busque a solução para esses problemas, que são muito complexos, a gente sabe, é verdade, né? O da mobilidade é um problema muito complexo, mas que precisa mesmo dessas políticas públicas, desse olhar, desse compromisso de resolver o problema para trazer qualidade de vida para a maioria da população. Então, nós contamos aqui no nosso Momento Bancário em Debate com a presença do Fernando Haddad, ex-ministro da Educação, e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Nós esperamos que retorne para para podermos aprofundar esse debate. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço ao sindicato, a você, presidenta, Juvândia, e à disposição para um retorno, para nós aprofundarmos essas questões. E eu prometo estudar a questão da porta de segurança para dar uma resposta definitiva para vocês. Muito bem, muito obrigada. Obrigada a todos, aos que estão nos assistindo na internet também, o pessoal que está aqui no plenário. E até o próximo Momento Bancário em Debate.